Olá, estudantes, vestibulandos, mais uma vez nesse encontro com vocês para ajudar com a matemática do vestibular. Sou o professor Marcos, do Colégio de Curso Oficina de Estudantes de Campinas, e eu trouxe uma situação de geometria espacial hoje. Vamos imaginar o caso da esfera inscrita no cone. Depois que a gente estudou as figuras importantes da geometria espacial, o cilindro, o cone, a esfera, a gente vai colocar uma dentro da outra. E eu trouxe aqui para a gente analisar uma situação importante nas provas, famosa, de vez em quando cai, o meu papel aqui nesse trabalho é dar a você uma orientação sobre como estudar isso. Então, volto a dizer, esfera inscrita no cone, né? Um cone reto, uma esfera lá dentro, essa esfera vai ter contato com a superfície do cone. Aí o aluno fala assim, putz, mas desenhar isso é complicado, é meio trabalhoso. Será que é? Dá uma olhada aqui, ó. Eu gosto de começar esse desenho assim, ó. Eu faço primeiro uma circunferência que vai representar a superfície esférica. Agora o meu trabalho é colocar um cone em volta dela, de modo que ela pareça estar inscrita no cone. Eu faço um segmento assim vertical, e onde ele encontra aqui embaixo a circunferência, que representa a superfície esférica, eu vou fazer uma horizontal. Vou desenhar um triângulo em torno dessa circunferência. Ele vai ajudar para que depois nós completemos o cone. Esse triângulo, ó, vou fazer esse segmento aqui e esse segmento aqui. Interessante é que esse triângulo pareça isósceles, né? Na medida do possível. Nós estamos fazendo a mão livre, sem régua, sem compasso, assim como vocês estudam em casa. Ninguém precisa fazer isso aqui muito bonitinho, mas é só para dar uma ideia. Esse lado é bom que pareça igual a esse, porque aí o cone fica realmente um cone reto. Para terminar essa situação, eu vou fazer a representação do que seria a base do cone. Então a dica foi, primeira circunferência, essa vertical, a gente faz essa horizontal, tocando aqui no ponto em que a vertical interceptou a circunferência, fechou o triângulo e deixa por último esses dois arcos para dar uma noção tridimensional da base do cone. Agora eu vou devagar melhorando a figura e indicando os elementos importantes, tá? Eu tenho, portanto, o cone, aqui está representada a sua base, uma das suas geratrizes está aqui e a outra geratriz está aqui. Vou falar de novo, o meu papel com esse trabalhinho é ajudar você a estudar esses casos. Não adianta você decorar a relação entre os elementos que eu vou fazer aqui, porque essa é apenas uma de muitas inscrições e circunscrições que existem, né? Aqui o cone está circunscrito e a esfera está inscrita. Não adianta você decorar a relação que a gente vai deduzir, porque você vai ter que decorar muitas outras, com figuras diferentes, e esse assunto é muito interessante no vestibular. Então preste atenção que o trabalho que eu estou fazendo é o que eu recomendo que você faça em casa, numa folha de papel. Treine um pouquinho o desenho com as dicas que eu dei e faça exatamente o que eu vou fazer. Estabelecer as relações entre os elementos fundamentais por dedução. Você tem que treinar o ato de deduzir, porque na hora da prova, se precisar usar e não lembrar, aí você está treinadinho, vai lá e faz rapidinho. É coisa simples, tá? Pode ser um pouquinho trabalhoso, mas é simples. Quem são os elementos fundamentais do cone? Os elementos fundamentais do cone são o raio da sua base. Eu vou indicar o raio da base como sendo um segmento de medida R, R maiúsculo. A geratriz, que eu vou dizer que apresenta a medida G maiúsculo. Gzão. Então, medida da geratriz desse cone, medida do raio da base. E tem um outro elemento fundamental num cone, que é a sua altura. Eu vou fazer a sua altura aqui fora, senão vai congestionar muito, né? E aí eu vou marcar aqui, ó. A altura desse cone é um segmento de medida H, aí fora desenhado, só para a gente ter uma noção. Quem estuda inscrição e circunscrição de sólidos, depois dos capítulos importantes da geometria espacial métrica, que é estudar uma figura de cada vez, precisa relacionar elementos fundamentais das duas figuras. Relacionar o cone com a esfera é relacionar raio, geratriz e altura do cone com o raio da esfera. O raio da esfera eu vou indicar que é um segmentinho de medida R minúsculo. Então aqui está a esfera, aqui inscrita nesse cone, e o seu raio eu vou indicar pela letra R minúsculo, ou minúscula, né? Vou dar uma apagadinha aqui, ó, isso vai ajudar a gente a enxergar tridimensionalmente até um pouco melhor, né? Posso até deixar um pontilhadinho ali só para dar a ideia de que está passando por trás, para ficar bem chique a nossa figura, tá bom? Por simetria, o eixo do cone, que é essa vertical no interior da figura, passa pelo centro. E agora redobre sua atenção. Tem aluno que se distrai, é levado pela imperfeição do próprio desenho,
embora ele tenha o direito de desenhar um pouquinho torto, mas cuidado. O raio que eu vou desenhar aqui da esfera, ele não fica numa direção paralela ao raio da base, na situação que eu vou analisar. Quero ser mais claro, acho que eu falei e não fui entendido, então deixa eu falar melhor. Ó. Eu vou desenhar um raio dessa esfera tangenciando essa geratriz. É uma situação tridimensional, mas nesse momento meu olho está olhando para um triângulo que é isósceles, porque o cone é reto, e eu vou desenhar um raio da esfera que está numa posição estratégica. Essa esfera tangencia de fora a fora, aqui por dentro, ó, a superfície lateral desse cone. Então eu posso pensar do ponto de vista de geometria plana que existe um raio que sai daqui e vai encontrar o ponto em que a superfície esférica toca na superfície do cone. Do ponto de vista de geometria plana, é sair daqui e encontrar o ponto de tangência. Tangência entre a circunferência e a reta. Tangência entre esta circunferência que representa a superfície da esfera, certo? E a geratriz, que é um pouquinho a representação da superfície lateral desse cone. Tem aluno que pensa que esse raio, na situação que a gente está fazendo, ele é desenhado assim, ó, ele consegue tangenciar a geratriz aqui, ficando paralelo ao raio da base do cone. Não é verdade. Cuidado. Essas duas direções, na análise que a gente está fazendo, não são paralelas, certo? Da geometria plana, um raio chega ao ponto de tangência entre uma circunferência e uma reta. Necessariamente esse raio chega fazendo 90 graus. O eixo do cone é um cone reto, ele interceptou aqui o plano da base, fazendo 90 graus, certo? E aí eu tenho essa medida necessariamente é 90, essa medida necessariamente é 90. Como eu combinei com vocês, a medida do raio da esfera, eu vou dizer que é o número R, R minúsculo, porque a gente tem diferença de todos os números envolvidos nessa situação. A gente estuda geometria espacial, não estuda? A gente estuda toda a dificuldade dessas figuras e a gente trata disso aqui com bastante calma. Mas no fundo, na hora de fazer conta, a gente usa geometria plana. E o capítulo da geometria plana que eu vou usar com vocês agora para relacionar esses elementos é semelhança de triângulos. Observem. Ó, eu tenho um triângulo grande, eu estou destacando esse triângulo grande, estou aqui contornando um pouquinho mais forte. Esse triângulo grande aqui é um triângulo retângulo nessa proposta aí de desenho. Está todo mundo percebendo isso, né? Já tinha marcado que esse ângulo era de 90 graus. Beleza? Então, temos isso aqui. Triângulo retângulo. Quero organizar até um pouquinho mais, né? Posso até fazer, ó. Esse é o vértice A do triângulo, esse é o vértice B, esse é o vértice C. E agora eu vou desenhar outro triângulo aí dentro, ó. Aliás, ele já está desenhado, vou só melhorar para que ele possa aparecer um pouco mais. Vértice A, vértice D nessa posição e vértice E, que é o centro da esfera. Então eu posso até destacar a vocês, ou, né, para melhorar a visualização, esse outro cateto aqui. Lembrando que esse ângulo aqui já era de 90 graus. Relacionar altura do cone, raio da esfera inscrita, raio da base do cone e geratriz, nada mais é do que fazer um exercíciozinho bonitinho de geometria plana, no caso, semelhança de dois triângulos. Agora, observem, ó, eu quero detectar a semelhança. Detectar a semelhança é olhar para a figura e garantir um caso através do qual você possa dizer que os dois triângulos são semelhantes. Vocês estão vendo que esse triângulo de cima apresenta aqui no vértice A um ângulo cuja medida, nesse momento, eu estou indicando por alfa. Então, essa medida aqui é alfa. Aí fica garantido que o triângulo pequeno tem alfa e 90. Agora, olhem para o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Ele tem um vértice comum lá no alfa, com o triângulo menor, né? E aí nós temos, a medida alfa também está no triângulo grande. Então, ele também tem alfa e 90. Então, ó, alfa e 90 no triângulo pequeno, alfa e 90 no triângulo grande, garante que esses dois triângulos são semelhantes. Como é que é mesmo? Lados correspondentes proporcionais. Eu vou agora tentar relacionar os três lados do triângulo pequeno com os três lados do triângulo grande. Eu não estou resolvendo um exercício, vocês estão percebendo? Eu estou fazendo uma análise completa. A relação completa entre os elementos fundamentais da esfera e do cone. A ideia que eu estou praticando com vocês, ela vai se aplicar a qualquer exercício que relaciona essas duas figuras, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é o que você vai treinar como alma dessa situação
tá? Para qualquer outra aplicação que você queira fazer. Pelo que vocês estão observando, no triângulo pequeno eu tenho o R que se opõe a alfa. Mas eu não tenho essas duas indicações de lados, nem o AE, nem o AD. Vamos olhar para o triângulo grande, ó, o triângulo ABC. Ele tem os três lados já indicados. Vamos devagar, ó. O cateto oposto a alfa no grande é o R. A hipotenusa é o G, certo? E esse cateto aqui é o H, que vocês estão vendo lá fora. Esse é o cateto em pezinho que eu estou vendo, que é o H. Agora, me acompanhem, ó. Giro do raio na esfera. Quando esse raio gira, a medida dele vem aqui para baixo. Então eu sei que esse pedaço vale o raio da esfera. E aí nós temos a possibilidade de ver a altura ser decomposta em dois pedaços. Daqui até aqui é R'inho. E o que sobrou eu posso escrever como Hzão menos R'inho. Não é interessante? Se isso tudo era o Hzão e esse pedaço é o R'inho, esse aqui é o Hzão menos o R'inho. Agora eu vou usar algo interessante que é um pouquinho mais específico da geometria plana, aquela propriedade do ponto exterior. Era uma vez um ponto que estava do lado de fora de uma circunferência. E aí a gente foi lá e construiu dois segmentinhos. Os dois partiam desse mesmo ponto exterior e iam tangenciar a circunferência em pontos distintos dela. Esse aqui eu posso chamar de PA e esse eu posso chamar de PB. A gente já viu que toda vez que um ponto exterior, né, é extremidade comum de dois segmentos que vão tangenciar a mesma circunferência em lugares diferentes, as suas medidas têm que ser iguais. É uma propriedade fácil de demonstrar pelo teorema de Pitágoras da geometria plana. Pense nisso aqui junto comigo, né? Vou até emoldurar essa ideia, porque ela tem um destaque aqui na nossa dedução. E olha só, hein? Mais uma vez eu destaco, eu estou resolvendo geometria 3 dimensões, só que o meu olhar é de geometria plana. A relação que eu estabeleço entre os elementos importantes aqui é uma relação baseada numa visão de um corte, que é uma secção meridiana desse cone. Eu estou concentrado nesse triângulo aqui, que está circunscrevendo essa circunferência. Olhem para o ponto C, ele é um ponto exterior a essa circunferência. Dele estão partindo dois segmentos que vão tangenciar essa circunferência, né? Que é o contorno da superfície esférica. CB e CD são dois segmentos que estão nessa situação. Partiram do mesmo ponto exterior e foram tangenciar a mesma circunferência em lugares diferentes. Que coisa interessante! Olha lá um detalhe bem sutil da geometria plana que vai ajudar a gente a analisar melhor essa situação. Se o segmento BC mede Rão, então esse aqui também vai ter que valer o quê? R maiúsculo, medida do raio da base do cone. Agora, por subtração, a geratriz toda, né? Esse grande segmento era G, um pedaço dele é R, então o que sobrou aqui em cima, ó, é o quê? G menos R. Chegamos, né, ao que precisávamos. Para escrever a proporção característica dessa semelhança, faltava a gente ter a indicação dos três lados do pequeno, porque os três lados do grande a gente já tinha. Então veja, essa hipotenusa do triângulo pequeno já está indicada, é H menos R. Esse cateto adjacente a alfa no triângulo pequeno já está indicado, é o G menos R. O cateto oposto a alfa no triângulo pequeno já está indicado, ele é o R'inho. E os três elementos correspondentes já estão no triângulo grande. Então, baseados em semelhança, ângulo, alfa 90, lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou começar com cateto entre alfa e 90 no triângulo pequeno. Quem é ele? G menos R. G menos R. Está para... Putz, eu peguei o cateto entre alfa e 90 no pequeno. O correspondente dele é o cateto entre alfa e 90 no grande. Quanto que ele mede? Hzão. Agora eu vou para o elemento cateto oposto a alfa nos dois triângulos. No pequeno é o R'inho e no grande é o Rão. Eu comecei escolhendo colocar elemento do triângulo pequeno como numerador
e elemento do triângulo grande como denominador. Então eu vou seguir essa ordem até o fim. Se eu tivesse começado de um jeito inverso, né? Elemento do grande aqui e do pequeno aqui, eu continuaria pelo jeito inverso nas outras duas. Vocês sabem como é que a gente escreve proporção na semelhança de triângulo. Então agora é cateto oposto a alfa no triângulo pequeno está para cateto oposto a alfa no triângulo grande. É o errinho está para errão. E por último, hipotenusa do triângulo pequeno, que eu não usei ainda, está para, hipotenusa oposta a 90. Está para hipotenusa do grande, oposto a 90. Então eu vou escrever, que é a hipotenusa do pequeno, H menos R, e a hipotenusa do grande, G. Aí vocês falam assim, puxa vida, professor, mas é trabalhoso. Não, não é trabalhoso, não é trabalhoso. Requer que seja feito devagar. Não é o tipo de raciocínio que você vai fazer na hora da prova sem algum treino. E se você treina essa brincadeira que eu fiz aqui em alguns minutos, aí na sua privacidade, aí do seu quarto estudando, você vai para o vestibular pronto para, puxa vida, deu um apagão naquelas relações entre elementos fundamentais do cone e o raio da esfera, como é que é mesmo? Se você treinou essa dedução, né, pegar isso aqui e fazer como exercício em casa, várias vezes ao longo do ano, preparando-se para as provas do final do ano, ou mesmo do meio do ano, você vai chegar lá e no momento em que der um branco, você vai saber se comportar, você não vai se desesperar. E mais uma coisa, hein? Qualquer exercício, qualquer que sejam as condições iniciais de um exercício, tentando relacionar o cone com a esfera nele inscrita, essa relação vai se fazer necessária. Talvez não completamente, talvez você só use esse pedaço, ou só esse pedaço, ou só essa igualdade. O fato é que essa é a análise mais completa que você faz sobre os elementos lineares fundamentais das duas figuras, tá? Vamos emoldurar para dar um enfeite final. Eu espero que você se dedique a isso como uma situação um pouquinho mais difícil da geometria espacial, que a gente sabe que é presente nos vestibulares, tá? Faz em casa, com calma, sem pressa, porque aí no dia da prova é só tranquilidade, tá? Torço para que você se empenhe e o sucesso vai ser só uma questão de tempo, tá? Até a próxima dica. Obrigado.